Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 até o versículo 42. Nós vamos dar continuidade à exposição desse texto. Nós começamos no domingo anterior, trabalhando os versículos 32 até o versículo de número 34. E hoje nós vamos continuar estudando acerca da pedagogia do Getsemane, a pedagogia do Getsemane. Vamos ler esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 até o 42. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir que Deus, na bondade, na graça dEle, abençoe a nossa vida, através da exposição, da mensagem desse texto. Oremos ao Senhor, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor nos ouve apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar, ó Deus, das nossas vulnerabilidades. Por isso, ó Deus, te louvamos por isso. E queremos agora, Pai, ouvir a Tua voz, porque somos fracos. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser despertados pelo Senhor, para que possamos viver a nossa vida, passar pelas lutas, pelas dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos ajude a ter uma atitude correta diante de todos os momentos do nosso viver. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como no domingo anterior nós vimos, quando estamos angustiados por alguma dificuldade que estamos atravessando, ou por alguma dificuldade que ainda iremos enfrentar, essas situações, como por exemplo perder o emprego, uma crise entrar na nossa casa, uma crise conjugal, uma crise familiar, quando perdemos o emprego, quando as notícias chegam e são as piores possíveis, quando a injustiça nos é praticada, quando a nossa confiança é quebrada, essas situações, elas podem ser lugares
para nós compreendermos a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Serve para a gente aprender a depender disso, a depender dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia de Deus. Mas também, diante dessas situações, nós podemos ver esse lugar como um lugar de decepção, de amargura, um lugar de desespero, de pânico. E tudo isso vai depender da atitude que nós vamos ter diante de Deus e também das reações às ações soberanas de Deus. Nós introduzimos com isso, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o Senhor Jesus está num momento de angústia, um momento onde Ele sabe, Ele está vendo o que está por acontecer, quando Ele vai tomar sobre si o pecado do seu povo, e então vai experimentar em seu próprio corpo a justa ira de Deus. E então é um momento de angústia, de dor, de sofrimento. E nós vimos no domingo anterior que isso nos ensina que o Getsemane, ele é pedagógico, porque ele nos ensina acerca da dor, da angústia e da aflição. Jesus passou por isso. Sendo Deus homem, ele enfrentou a pior das tristezas, a pior das angústias, experimentou o abandono, experimentou as dores físicas as piores, experimentou as humilhações as piores, experimentou de tudo quanto um ser humano poderia experimentar. E nós experimentaremos e experimentamos isso também, porque nós ainda não chegamos aos céus. E enquanto nós estivermos nessa caminhada, nesse lugar caído de pecado, nós continuaremos a experimentar lutas, angústias, provações, sofrimentos, crises, desilusões. E a nossa permanência firme vai depender da atitude que nós temos diante de Deus, da reação às ações soberanas desse Deus na nossa vida. E por isso que a palavra de Deus nos orienta, porque a palavra nos coloca no nosso devido lugar. Nós não somos absolutamente nada, e nós não podemos sozinhos absolutamente nada. E Jesus mostrou isso na sua dor, na sua angústia e na sua aflição. Ele mostrou como nós podemos enfrentar as lutas próprias do nosso viver. Qual é ou quais são as atitudes que nós temos que tomar. E por isso eu quero aprender com os irmãos nessa noite mais um ensino desse texto. O Getsemane nos ensina sobre a necessidade da oração. Olha o que diz o verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. O propósito de Jesus, depois da ceia e da interpretação da Santa Ceia, ele caminha rumo ao Monte das Oliveiras, ao jardim do Getsemane, e o foco do Senhor Jesus, a meta do Senhor Jesus é chegar ali e orar. E quando a gente lê o capítulo de Lucas 22, versículo 39, que é um texto paralelo ao nosso texto, ele vai mostrar que era costume de Jesus ir àquele lugar. E era costume de Jesus ir àquele lugar, não para um passeio com seus discípulos apenas,
mas que o costume de Jesus de ir para aquele lugar era a oração. Jesus era homem de oração. E aqui nós aprendemos, e por isso que eu digo que o Getsemane, ele é pedagógico, porque nós aprendemos aqui que a oração, ela faz parte do viver de Jesus. Essa é uma lição que nós vemos. A oração, ela faz parte do viver de Jesus. Porque se a gente olhar o texto panoramicamente, de repente a gente vai imaginar que Jesus só foi ao Getsemane, lugar onde as azeitonas eram prensadas e esmagadas para a obtenção do azeite. Ele só ia ali no jardim do Getsemane, ou ele só foi ali no dia da angústia, da dor e do sofrimento. Mas o que nós percebemos, e Lucas narra isso, que aquele lugar era um lugar costumeiro de Jesus frequentar. Aquele lugar era o lugar que Jesus tirava para orar, para falar com Deus. A oração, ela faz parte do viver de Jesus. Ele é homem de oração. A oração para ele não é apenas nos momentos de angústia, dor e sofrimento, mas a oração para ele é em todos os momentos. Ele não foi ali só no dia que a dor e a angústia pesou na sua alma, antes dele enfrentar a cruz, a ira de Deus, mas ele ia ali sempre. E é isso que faz de Jesus um homem de caráter forte, um homem que tinha um propósito definido, uma missão que ele tinha e que ele sabia que iria concretizar, porque havia entre ele e o Pai uma harmonia, um diálogo constante e intermitente. Porque o que é a oração? Oração nada mais é do que conversa com Deus, diálogo com Deus. E Jesus era homem marcado pela oração. Só para você ter uma ideia, quando Jesus ele foi batizado, diz Marcos que Jesus foi batizado, e logo em seguida ele foi impelido pelo Espírito, conduzido a um deserto, e ali no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites orando, para depois começar o seu ministério terreno. E Jesus era Deus, Jesus é o Emanuel, o Filho de Deus. No entanto, antes do ministério terreno, ele passa 40 dias em jejum, em oração, conversando, dialogando com Deus, estreitando a amizade, a comunhão e a intimidade com Deus. Que Jesus deixava tudo e todos para orar. Mateus 14, versículo 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus, a multidão toda comprimindo, ele fazendo milagres, sinais e prodígios, mas aquilo para Jesus não era o todo do seu ministério. Ele sabia da necessidade que ele tinha de afastar do ativismo, de afastar da multidão e ir para lugares solitários para orar. Diz o texto, ele despediu a multidão, saiu sozinho, vai para o monte, e ele ali sozinho fica orando até o pôr do sol, o entardecer. Diz Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus levantava altas horas da madrugada para orar. Tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ministério de Jesus é um ministério onde ele faz em harmonia com a vontade de Deus, porque ele está em constante diálogo, em constante conversa com o Pai, e ele deixa isso muito claro: eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vim para cumprir a vontade do Pai. Jesus orava antes de tomar qualquer decisão.
Eu acho interessante quando ele vai escolher os 12 apóstolos. Está lá em Lucas 6, versículo 12 a 13. Diz que ele, num daqueles dias, ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. E o versículo 13 diz: ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Olha que interessante, ele vai escolher os 12 homens que ia sucedê-lo no ministério, mas antes de uma escolha, de uma decisão tão importante, ele passa a noite toda orando, porque a escolha deveria estar em harmonia com a vontade de Deus. Jesus orava para manter os momentos de intimidade com Deus e não deixar que o ativismo lhe roubasse essa preciosidade. Quando você lê Lucas 5, 15 a 16, diz: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A fama de Jesus estava correndo. Olha, ele cura, ele faz paralítico andar, cegos enxergar, mudos falarem, e ele ressuscita até mortos, e multidões vinham atrás de Jesus, mas a Bíblia diz que ele saía, ia para lugares desertos, a fim de orar. Porque oração para ele não era algo de somenos importância. Oração era algo extremamente importante, porque oração era o diálogo dele com o Pai, era o diálogo dele com o Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Jesus via a oração sempre como um momento pessoal, particular com Deus, bem diferente dos homens de Israel. Diz a Bíblia que o próprio Jesus repreendeu os homens de Israel quando dizia assim: quando orardes, não sejam como os hipócritas, que vão para as praças para serem vistos dos homens. Pelo contrário, quando você for orar, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus, ele muitas vezes, eu li vários textos aqui, onde ele deixa a multidão, deixa a fama, deixa todos aqueles atos espetaculares, para estar num lugar deserto, solitário, porque nada substitui os momentos solitários, os momentos a sós com a pessoa de Deus. Isso não significa que a gente não tem que orar em público, orar pelas pessoas. Claro que sim, temos que fazê-las, mas a oração pública, ela deve fluir da oração individual, pessoal, íntima com Deus. Vocês sabem qual é o grande problema da nossa vida? É que nós não oramos, nós não conversamos com o Pai, nós não temos diálogos solitários, pessoais, íntimos com Deus. Muitas vezes, querido, pasmem os irmãos, eu sei que isso não acontece com você, mas pasmem vocês, tem gente que ora só na igreja ou só na hora de dormir. A oração, muitas vezes, ela não é algo pessoal, íntimo, relacional com a pessoa de Deus. Jesus orava sempre, Jesus orava pelas crianças, Jesus orava pelos enfermos, orava para agradecer o alimento, orava pelos discípulos, orou até mesmo pelos seus algozes, quando esses o crucificavam lá na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui, no jardim do Getsemane, o momento que antecede a sua maior agonia, o seu maior sofrimento, o que ele está fazendo? Orando.
ele está orando ao Senhor. Riley, ele, num dos seus livros, no Evangelho de Marcos, ele vai dizer o seguinte: jamais encontraremos receita melhor do que essa, se quisermos suportar com paciência as aflições. A primeira pessoa a quem devemos ir em nossas aflições é Deus. A primeira queixa que devemos exprimir deve ser em forma de oração. A primeira pessoa que devemos ir nos momentos de aflições e angústias é Deus. A primeira queixa que devemos exprimir é em forma de oração. Quando nós abrimos e descortinamos a nossa vida e a nossa alma diante da pessoa de Deus. Jesus foi homem de oração. E quando vemos aqui no Getsemane, orando nos momentos de aflições e angústia dele, não significa que ele orou só nesses momentos. E eu fiz questão de colocar os outros momentos de Jesus, porque isso tem a ver com a vida dele. O apóstolo Paulo depois vai pegar a teologia de Jesus e vai dizer: olha, orai sem cessar, orai em todo o tempo, perseverai em oração. Tem uma vida de oração. Jesus, quer dizer, ele sabia. Ele, homem, Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus. Ele sabia da necessidade da oração. A oração quer dizer o meio pelo qual nós obtemos a graça vitoriosa de Deus nas nossas vidas. Porque a oração, na nossa teologia reformada, é meio de graça. Sem oração, nós estamos deixando um meio que Deus colocou à nossa disposição para recebermos favor dEle, presentes dEle. Tiago, ele vai dizer isso: vós não tendes porque não pedis. Jesus disse: batei e abriu-se-vos-á, buscai e acharei. Veja alguns elementos aqui nesse texto da oração do Senhor Jesus Cristo. Veja alguns elementos. Primeiro deles, uma oração que expressa a dor e a tristeza do momento. Versículo 35, olha o que diz o versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. A ideia do texto aí é que ele caiu, ele se jogou. Ele jogou em terra, ele prostrou com a face ao chão, diante da presença de Deus. A forma de orar no judaísmo era em pé e com as mãos levantadas. Nós temos o clássico lá de Abraão, né? Quando as mãos estavam levantadas, o povo triunfava. O povo orava com as mãos erguidas. Só em momento de extrema angústia e aflição é que eles prostravam, é que eles lançavam o rosto ao chão diante de Deus, mostrando toda a carência, toda a dependência, dizendo: Deus, nós não somos nada, humilhando-se diante de Deus. E é interessante que Marcos, no ministério de Jesus, ele narra momentos em que homens, por exemplo, como Jairo, lembra de Jairo? Jairo, ele chega, Jesus está chegando, né, da viagem ao mar, e ele está ali. Quando ele chega, Jairo vem, que era um líder da sinagoga, e Jairo prostra-se, ele lança o rosto ao chão, e ele fala: Jesus, a minha filhinha está à beira da morte, vamos à minha casa, para que o Senhor imponha as mãos sobre ela, para que ela viva. Ali humilhado, ali rendido, ali prostrado, com o coração arrebentado,
preocupado com a morte, da possível morte da filha, ele prostra aos pés de Jesus. E aqui diz o texto que Jesus, angustiado, com a tristeza que era uma tristeza de morte, ele agora está com o rosto ao chão, diante de Deus. Isso não é pedagógico? O que está dizendo? A palavra de Deus, através do exemplo de Jesus, mostra que nós temos que dobrar diante de Deus, prostrar aos pés do Pai, aos pés da cruz, dizendo: Deus, não sou nada, tem misericórdia de mim. E é interessante aqui que Jesus não esconde a dor dele, ele não esconde a aflição dele, ele não esconde a angústia dele, nem para Deus e nem para os colegas que ele levou ali. Tem muita gente que pensa que quando você fala dos seus problemas, você está revelando as suas fraquezas. Isso vai fazer de você um homem fraco. Pelo contrário, o Senhor Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João, e Jesus expõe a tristeza do coração diante deles, pede dizendo: olha, orem comigo, vigiem comigo, e eu vou para ali que eu vou orar sozinho diante do Pai. E ele expõe diante de Deus a sua dor, a sua angústia. Eu gosto muito da oração de Ana. 1 Samuel, quando Ana era aquela mulher que não podia ter filho, e aí o marido dela, sabe aquele homem sensível, que compreende os problemas da esposa? Era Eucana, o esposo de Ana. Mulher não podia ter filho, tinha um código chamado Código de Hammurabi, que a pessoa poderia pegar uma outra mulher, colocá-la dentro de casa para que ela pudesse dar filhos a ele. Ele fez isso, usando a legalidade da lei, pegou a mulher, Penina, e colocou-a dentro de casa. Então a Ana, que tinha um problema físico, passou a ter também um problema conjugal, e passou a ter uma doença psicossomática, que é um problema de depressão. Ela chorava dia e noite, não comia e não bebia, mas ela ia ao templo como costumeira, e chegando lá, diz a Bíblia que levantou-se Ana, e com amargura de alma ela chorou ao Senhor. Ela derramou a vida dela diante de Deus, e ela falava, e ela orava, e ela falava e orava, mas assim, silenciosamente. Desculpe, irmão. A ponto do sacerdote que estava ali olhar para ela e falar: essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada. Mas ela diz: não, eu não bebi coisa alguma, eu não sou filha do diabo, na verdade eu sou uma mulher angustiada, e estou aqui derramando a minha vida perante Deus. E o sacerdote olhou para ela e falou assim: vai em paz, e o Deus da paz te conceda a petição que você fez. E ela saiu dali, comeu, e o seu semblante já não era triste. Chegou em casa, coabitou com seu marido, e deu à luz a um filho, colocou o nome do menino de Samuel, que marcou a história do povo de Israel. Tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus, que na nossa vida não tem espaço para arrogância, para soberba. Nós temos que ser homens e mulheres dobrados, quebrantados diante de Deus. E aqui ele expressa isso. Outro elemento da oração de Jesus aqui está no versículo 36. Oração que expressa a fé no poder de Deus. Olha o que ele diz no versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Oração que expressa a fé no poder de Deus. Jesus sabe, ele está dizendo: olha, tudo te é possível. Jesus sabe que nada é impossível para Deus. Deus é Deus. Deus, ele tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa.
Mas quando a gente vê aqui o impossível, a gente lembra do contexto, né? Lembra quando Jesus falou que era impossível um rico entrar no reino dos céus? Como é difícil entrar um rico no reino dos céus? Aí eu falo, mas então quem entra? Aí Jesus falou assim, olha, lembra que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então quando ele fala de que para Deus tudo é possível, nos lembra de que ele tinha prometido que Deus faria o impossível para juntar o seu povo ao reino de Deus, através da morte do Filho do Homem, como resgate desse povo. Logo, tudo era possível para Deus. Mas aqui Jesus ele iria enfrentar a cruz, porque ele sabia que veio para morrer. Mas uma coisa Jesus faz na oração dele, mesmo ele havendo entregado voluntariamente a esse projeto da redenção do povo de Deus, ele agora aqui ele fala para Deus, Senhor, tudo é possível. Ele está dizendo que daqui a pouco ele vai fazer o pedido dele para Deus passar o cálice dele. Uma coisa que a gente não pode deixar de colocar diante de Deus em nossa oração é que para Deus tudo é. Quando você aproxima de Deus em oração, como você deve aproximar? Com fé. Com fé, com certeza de que não há nada na sua vida que Deus não possa fazer. Tiago diz assim, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem nada duvidar. Então nós temos que apresentar diante de Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, é o Criador, é Ele que mantém todas as coisas funcionando, é Ele que sustenta tudo, é Ele que governa tudo, é Ele que dirige tudo, e que o dar a vida ou tirar a vida está nas mãos dEle. É por isso que eu creio que a doutrina que traz mais sossego e refrigério para a alma é a fé no Deus soberano. Agora, aprender a descansar nessa fé que é difícil. Mas a Bíblia diz, o que habita à sombra do Altíssimo, descansa. O que habita, descansa à sombra do Onipotente. Jesus diz, tudo é possível. Quando nós estivermos diante de Deus, nós temos que lembrar que tudo é possível. É possível para Deus nos ajudar, nos sustentar, nos fortalecer, nos encorajar, nos encher de esperança, não nos deixar desistir, Ele nos levantar, Ele nos animar de novo, Ele nos fazer ressurgir de novo, quando a nossa vida parece estar nas cinzas. Quem aqui nunca chegou num dia onde ele olha e vê que a coisa está complicada? Mas aí nós temos que orar e colocar diante de Deus, sabendo que para Deus tudo é possível. Só que não para aí. Olha o outro elemento da oração de Jesus aí. Oração que expressa intimidade com Deus. Ele diz, Abba, Pai. Olha o versículo 36. E dizia, Abba, Pai. Essa palavra dizia, o verbo aí está no imperfeito, e tem um sentido de que Jesus continuava dizendo, Pai, Paizinho, Pai, Abba, Pai, ele colocando ali diante de Deus, continuando dizendo isso. E esse modo de aproximar de Deus aí, não era algo totalmente fora do comum. Os judeus, eles achavam esse título uma falta de respeito para com a pessoa de Deus. Mas o termo aí, queridos, não diz
sobre falta de respeito, mas é um termo que fala de um relacionamento íntimo e único com Deus. O termo expressa uma intimidade respeitosa de um filho para com o pai numa família patriarcal. É um termo que fala de intimidade, de relacionamento, onde Deus é o pai. Trata-se de uma relação de afeto, de carinho, de amor, de cuidado, de proteção, de companheirismo. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, como ele ensinou? E vocês, quando orarem, digam: Pai Nosso. Porque oração, conversa, implica em intimidade como um Deus que é o nosso Pai. Uma relação de afeto, uma relação de carinho, uma relação de amor, uma relação de amizade, uma relação de proteção, uma relação de companheirismo. É assim. Assim como o filho ou a filha conversa com a mãe em dias de problema, ou se não em todos os dias, assim deve ser o Filho de Deus diante da presença de Deus. Mas outra coisa, olha que o outro elemento da oração, uma oração que expressa o desejo do coração naquele momento. Lembra que ele falou: olha, tudo te é possível. E depois que ele fala, tudo te é possível, mostrando a fé no poder de Deus, de falar da intimidade, tratar o pai como a questão da intimidade, do relacionamento com o pai, ele expressa também o desejo do coração dele naquele momento. Olha o versículo 35, diz assim: e adiantando um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ou seja, o desejo que Jesus coloca é: se possível, que o Senhor me poupe desse cálice, não me deixe bebê-lo. Olha o versículo também de número 36, parte final. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. O que Jesus está externando para Deus? Deus, ó, estou angustiado, a minha alma está aflita, triste, e eu quero que, se possível, o Senhor pode todas as coisas. E eu quero dizer para o Senhor: se for possível, passa de mim esse cálice, não deixe que eu beba. Essa é a oração correta. Você aproxima diante de Deus, reconhece que Ele pode todas as coisas, sabe que Ele é um Deus que é o seu Pai, e você aproxima diante dEle, coloca diante dEle dizendo: olha, eu sei que o Senhor pode, se possível, me ajude. Se possível, Deus, cura minha filha. Se possível, Deus, me ajude a arrumar um emprego. Se possível, Deus, mude o coração do marido. Se possível, Deus, muda o coração da esposa que está duro. Se possível, Deus, muda a vida da minha filha, liberta. Se possível, Deus, me ajude a administrar a crise financeira da minha casa. Mas agora, se possível, veja que a oração não é ordem. A oração que Jesus está nos ensinando não é você chegar, mandar, ordenar, colocar Jesus contra a parede e dizer: olha, o Senhor pode todas as coisas, então o Senhor vai fazer isso. Não é assim, queridos. Nós não somos Deus, é Ele que é Deus, nós somos filhos. Ele que é Senhor, nós somos servos. Ele chega dizendo humildemente: afasta de mim o cálice. O cálice aqui representa o quê? O cálice representa nada mais e nada menos do que a ira de Deus que seria derramada sobre Jesus naquela cruz, uma vez que Ele estava tomando sobre si as iniquidades do seu povo. Por isso que Ele chega: se possível. E aí Ele termina com o quinto elemento da oração. Olha como Jesus é didático, pedagógico na sua oração. Porque Ele sabia que tudo quanto Ele dizia, fazia, comportava, era para ensinar os seus discípulos. A oração que expressa a submissão
da nossa vontade à vontade de Deus. Verso 36, vamos ler. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a oração que Jesus nos ensina. O Senhor pode todas as coisas. O meu desejo, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, Pai, se não for da tua vontade, não faça o que eu quero. Faça o que o Senhor quer. Faça a sua vontade. Essa é a oração do crente, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe que tem gente que fala que se você orar dizendo assim, faça a sua vontade, você não tem fé? Eu já ouvi isso. Gente dizendo, não, esse negócio de gente orar dizendo, olha, depois que termina a oração, fala, Deus, faça a tua vontade. Isso não é fé, isso é que é fé. É a fé de colocar nas mãos do Todo-Poderoso e dizer, a minha vida e a minha vontade está submissa à sua vontade. Faça da minha vida, de tudo que está acontecendo, o teu querer, porque isso é o melhor, é isso que é bom para a minha vida. Isso é fé. Submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Se você olhar aí, só para um lembrete aí no texto, esse versículo 36 é a oração de Jesus, e essa oração ele vai orar 3 vezes essa mesma oração. Lembra de alguém que orou 3 vezes a mesma oração? Paulo. Quando Paulo queria que Deus tirasse o espinho da carne dele, Deus, tira o espinho da minha carne. Deus falou, não vou tirar. Tira o espinho da minha carne, não vou tirar. Tira o espinho da minha carne. Ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Ele aprendeu com quem? Com Jesus. Ele submeteu a vida dele à vontade de Deus. E aqui, olha, Jesus começa, se possível, passe de mim esse cálice. E terminou cada oração, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não foi possível, é claro, passar o cálice de Jesus, porque o propósito de Deus era o propósito de Deus em salvar o pecador incluía a morte do seu filho lá naquela cruz. Mas Jesus, ele nos ensinou, não através de palavras, mas através da vida. E aqui no Getsemane, ele nos ensina acerca de enfrentar o momento mais difícil da nossa vida. Na oração do Pai Nosso, lembra como ele ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra. Qual que é a nossa oração que a gente gosta? Seja feita a minha vontade, aqui na terra e também lá no céu. Tudo que a gente vai orar ou fazer, a gente quer como? De acordo com a nossa vontade. Jesus falou, não é assim que se ora. Porque tem gente que vai pedir, Senhor, eu estou querendo casar, mas aí o senhor pode me indicar qualquer uma, mesmo que seja aquela. Então nós temos que submeter toda ação e toda decisão a esse princípio de Jesus. Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na escolha de um trabalho, seja feita a tua vontade na igreja, seja feita a tua vontade na escola, seja feita a tua vontade na quantidade de filhos que eu vou ter, seja feita a tua vontade com quem eu vou casar, seja feita a tua vontade nas coisas mais simples da minha vida, no ordinário, no comum do meu viver. Seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Amém? Quero concluir dizendo justamente isso. Em nossos momentos de aflições, o melhor lugar para a gente buscar é Deus. Primeira pessoa a quem devemos ir é Deus. A primeira queixa a quem devemos exprimir deve ser através da oração, como diz Riley. E o conselho de Tiago a gente não pode esquecer. Está alguém entre vós doente?
faça oração. Está precisando tomar uma decisão, está no jardim do Getsemane, está enfrentando lutas ou provações, ou você está muito bem, tudo tem que ser feito através da oração. A nossa vida tem que ser dirigida com oração. A nossa emoção com oração. A nossa vida profissional com oração. Tudo seja feito a tua vontade. É difícil ouvir isso, né? Porque geralmente, todas as vezes que a gente vem à igreja, às vezes a gente quer que seja feito a nossa vontade. Quando a gente vai orar, a gente já quer que a vontade seja. Mas Deus nos ensina o caminho da submissão. E através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. Aplique, ó Deus, ao coração de cada pessoa que veio à tua casa. De repente tem gente, ó Deus, passando lutas e dificuldades nessa noite. Que possa, ó Deus amado, ser encorajado pela tua palavra a buscar o Senhor, a prostrar-se diante de ti nessa noite, a derramar o coração e a alma diante do teu altar, para encontrar socorro e graça nessa noite, Pai. Ó Deus amado, mas que cada um possa entender como orar diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, mas sabendo também, ó Deus, que o Senhor é o Senhor da glória, e que nós devemos submeter a nossa vida, a nossa vontade, à sua vontade. Porque quando caminhamos em harmonia com o Senhor e com a sua vontade, é a coisa mais agradável para as nossas vidas. Porque sabemos que a tua palavra afirma que feliz é o homem que confia no Senhor. Abençoe, Pai. Abençoa as nossas vidas, a nossa vida cristã, Pai. Não deixe que a sonolência espiritual tome conta da nossa vida, mas que possamos, ó Deus amado, espelhar a nossa vida na vida de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.